Salmos para a Alma, uma pausa diária para ouvir Deus, com a missionária Luciana. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Aqui quem fala é a missionária Luciana e sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia do grupo de oração Ebenezer. É com muita alegria que nesta terça-feira nós continuamos com a nossa série Salmos para a Alma. Mas a partir de agora nós estaremos entrando em salmos não de Davi, mas de outros autores como Asaf. O Salmo 73 vai fazer parte da categoria de sabedoria e reflexão. Aqui Asaf vai falar sobre algo e uma pergunta que muitas pessoas fazem, mas poucas têm a coragem de admitir. E vamos nos aprofundar neste tema de quando parece que os ímpios prosperam e os justos sofrem. E as perguntas que talvez eu e você façamos em nossa mente são parecidas a estas. Por que pessoas que fazem o mal parecem prosperar? Por que pessoas honestas enfrentam tantas dificuldades? Por que alguns zombam de Deus e ainda assim parecem viver bem? Por que quem procura servir ao Senhor passa por tantas lutas? Talvez você já tenha olhado para alguém e pensado assim: eu oro, busco a Deus, procuro fazer o que é certo, mas parece que a minha vida está cada vez mais difícil. Enquanto isso, outras pessoas parecem prosperar sem se preocupar com Deus. Não é verdade, meus irmãos, que essa é uma realidade? Nós olhamos para um lado e para o outro e temos visto muitos dos ímpios nesta situação. E foi exatamente assim, nessa luta que Asaf enfrentou ao escrever o Salmo 73. Ele foi sincero, ele abriu seu coração diante do Senhor e confessou algo surpreendente. No versículo 2 ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Vejam bem, meus irmãos, isso é algo corajoso. Nós temos aprendido nos Salmos de Davi que nós não precisamos mentir diante do Senhor. Até porque isso é impossível, Ele é o Criador e Ele nos conhece. Então Ele quer que nós sejamos sinceros, que vaiamos aos seus pés e entregamos o nosso coração, inclusive as nossas fraquezas. E também quando nós confessamos diante do Senhor os nossos erros, as nossas falhas e admitimos que somos pecadores e que necessitamos da sua misericórdia. É exatamente isso que Asaf faz aqui. Hoje aprenderemos que nem tudo que parece sucesso aos olhos humanos é realmente uma bendição diante de Deus. Isso é um tema muito sério, meus irmãos. Infelizmente é assim que nós temos vivido e é necessário que eu e você temos essa certeza no coração acerca do que realmente são bênçãos divinas. Amém? Ou glórias. Mas antes de nós entrarmos na nossa leitura bíblica, eu gostaria de pedir a você que não é inscrito neste canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe essa mensagem com amigos e familiares, amém? Também nós estamos no Spotify, o nosso perfil é Grupo de Oração Ebenezer e ali você pode nos acompanhar e escutar os nossos devocionais diariamente de onde você estiver. Ô glórias, aleluias. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 73 e assim diz a gloriosa palavra do Senhor. Na verdade, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Mas quanto a mim, os meus pés quase escorregaram. Por pouco não resvalaram os meus passos, porque tive inveja dos soberbos, vendo a prosperidade dos ímpios. Pois não há sofrimento na sua morte, e a sua força é firme. Não estão em aflição como os outros homens, e não são açoitados como os demais homens. Por isso, a soberba os cerca como colar, a violência os reveste como roupa. Transbordam-lhe os olhos de gordura. As suas fantasias excedem o que o coração deseja. Zombam e falam com malícia, falam com arrogância e com opressão. Vejam bem, meus irmãos. Olha o que Asaf fala nestes salmos. Asaf, ele era um grande homem de Deus, mas chegou um momento em que ele ficou confuso. Prestem atenção, vocês podem observar em cada versículo. Ele começou a observar a vida das pessoas ao seu redor. Viu gente arrogante prosperando,
viu pessoas injustas acumulando riquezas, viu homens sem temor a Deus vivendo aparentemente sem nenhuma preocupação. E o seu coração começou a questionar. Talvez você, meu irmão, que está me ouvindo agora, também esteja nessa mesma situação, começando a se questionar, a ficar confuso, porque você, vejam bem, Asaf começou a observar a vida das pessoas. E isso é o que ocorre, meus irmãos. Não que haja problema em observar. Pelo contrário, a observação ela é importante para que a gente venha aprender a discernir e ter sabedoria divina. O perigo é quando você começa a observar e questionar a sua fé. E isso foi o que aconteceu com Asaf. O Salmo 73 é a história de alguém que quase perdeu a perspectiva espiritual, mas foi restaurado quando voltou a olhar para Deus. Olha a palavra, quando voltou a olhar para Deus. Nós sabemos que na palavra, quando Pedro começou a olhar para as águas, tirou o olhar do Senhor, o foco do Senhor, ele começou a afundar. E não é diferente nem comigo e nem com você, meus irmãos. É muito perigoso nós começarmos a enfocar e olhar para outras coisas e tirar os olhos do Senhor, para rapidamente você começar a afundar e cair espiritualmente. As comparações podem enfraquecer a nossa fé. Olha o que Asaf diz. Ele fala: tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Tive inveja. O problema começou quando ele tirou os olhos de Deus e passou a observar apenas a vida dos outros. Eu tenho falado muito aqui acerca de inveja. E isso continua acontecendo hoje, e muito. Porque nós temos falado acerca das redes sociais, desses relacionamentos superficiais, os likes, os muitos amigos, os seguidores. Por quê? Porque isso é uma rede, como se fosse uma atrapação para a sua vida. Porque as redes sociais, elas só mostram apenas vitórias. As pessoas exibem conquistas, mostram lugares por onde andam, o que visitam, o que deixam de comer, só maravilhas. Mas raramente elas vão mostrar as suas dores. E o que isso nos revela, meus irmãos? Mais uma vez, eu repito, as pessoas elas só observam e só conseguem ver as conquistas, onde você chegou, o que você tem, quem você é. Não compare os bastidores da sua vida com a vitrine dos outros. Meu Deus, isso é muito forte, meus irmãos. Vejam bem, a minha pergunta para você nesta manhã: você está só olhando a vitrine da vida dos outros e comparando com os seus bastidores? Ô glórias! Medite, meus irmãos, porque não existe vida sem bastidores. E é muito lindo e maravilhoso eu mostrar para você a minha vitrine. Infelizmente, é o que a sociedade tem feito hoje. É bonito mostrar as vitórias, os testemunhos, ou glórias. Nós temos visto vários testemunhos, mas também nós temos visto os bastidores de homens e mulheres que sofrem todos os dias. Mas o que tem ocorrido verdadeiramente é que muitos estão olhando as vitrines das vidas das pessoas e estão esquecendo que essas pessoas são de carne e osso, humanas, e têm bastidores em sua vida. Não permita isso, meus irmãos. Nem toda prosperidade ela é sinal da aprovação de Deus. Como assim, missionária? Asaf, ele observava as riquezas, o conforto e o sucesso. Mas ele estava olhando apenas para o presente. O que ele ainda não enxergava era o quadro completo. Vejam bem, um ponto crucial aqui. Muitas vezes nós confundimos prosperidade material
com bênção espiritual, que são coisas totalmente diferentes. Você não sabe de onde provém a riqueza material de quem você está vendo a vitrine. Pode ser que seja realmente lícito, amém, glórias a Deus. Mas como aprendemos no Salmo 62 e 63, mesmo que sejam lícitos, nós não devemos colocar o nosso coração nas riquezas, nos bens materiais que podem acabar rapidamente. A bênção espiritual, ela vem de Deus, e o maior sinal da presença de Deus não é o que você possui, é quem você está se tornando diante dele. Ter muito não significa estar bem diante de Deus, meus irmãos. Vocês podem estar bem com suas vidas financeiras, mas e como está o seu coração? Como está a sua vida espiritual diante do Senhor? A crise, ela começou a mudar quando Asaf entrou na presença de Deus. Vejam bem, 2 pontos cruciais. Quando Asaf tirou os olhos do Senhor e começou a olhar para as pessoas, ele decaiu. Quando ele voltou para a presença do Senhor, a sua crise de identidade, porque é uma crise de identidade espiritual, começou a mudar. Novamente, ele começou a voltar ao Senhor. E o ponto da virada acontece exatamente quando ele declara: até que entrei no santuário de Deus. Vejam bem, foi ali que a sua visão mudou. Os problemas não mudaram imediatamente, meus irmãos, mas a perspectiva de Asaf mudou. Então, a aplicação que fica para nós nesta manhã é: quando surgirem dúvidas e questionamentos, porque quem não tem, não se afaste de Deus. Aproxime-se mais ainda. Não comece a ver a Deus como alguém que está contra você. Lembre-se, meus irmãos, tudo começou aonde? Lá na eternidade. Satanás começou a questionar, invejar o nosso Deus. Ele tinha tudo, um dos anjos mais lindos, mas de repente ele começou a invejar, a questionar. E o que ocorreu? Nós já sabemos a história, a sua caída. Então, meus irmãos, da mesma forma ele fez com Adão e Eva. Ele lançou a semente, a dúvida, e começou a questionar. Meus irmãos, nós não somos super mulheres e super homens. Eu e você estamos sujeitos a isso todos os dias, todo o tempo. A chave é não olhar nem para a esquerda e nem para a direita. E a minha pergunta que fica, novamente: você está olhando para a vitrine das outras pessoas ou para os bastidores da sua vida e se comparando? Quando essas dúvidas começarem a surgir na sua mente, repreenda em nome de Jesus. Vá orar, se aproxime de Deus e fala: não, amém, eu fico feliz com a superação dos meus irmãos. Eu quero que todos cresçam também comigo, não só materialmente, mas espiritualmente. Porque novamente aqui, invejar, Asaf diz que ele invejou, meus irmãos, o que o ímpio estava tendo e por que o ímpio estava crescendo. Isso é muito sério na caminhada. E infelizmente é o que nós estamos mais vivendo nos dias atuais. O povo de Deus está cada vez mais desunido. E a palavra nos adverte: um reino dividido não subsistirá. Vejam bem, meus irmãos, vocês acham que o Senhor, ele não tem visto como o seu povo anda? Vocês já perceberam que as pessoas que estão do lado mal, que participam de umbanda, de macumbaria, eles estão bem unidos.
E por que o povo de Deus estão tão desunidos? Por que o povo de Deus tem deixado que a inveja, meus irmãos, entra no seu coração e começa a consumir? O diabo, ele tem usado isso como uma grande artimanha, e assim ele tem se infiltrado. Ele não precisa mais estar buscando ninguém lá fora. Ele está dentro das igrejas, porque ele já entendeu como ele pode destruir o povo de Deus. Isso é muito sério, meus irmãos. Que nós venhamos ser um povo unido. Mas para isso nós precisamos da presença de Deus, que ilumina aquilo que a nossa visão limitada não consegue entender. Deus, ele vai muito além do momento presente. Ele é Deus. Asaf percebe que estava analisando apenas o agora. É como se fosse só uma janelinha pequena. Asaf estava neste momento, mas Deus, ele vê o futuro. E nós vemos só um capítulo, um pedacinho da história. Então nem tudo o que acontece hoje revela o resultado final. Como assim, missionária? Meus irmãos, eu cresci vendo pessoas dentro da minha própria família, por exemplo, que prosperaram muito financeiramente quando eu ainda era criança. Mas pelo fato delas adorarem não ao nosso Deus, hoje, nas suas vidas, tanto espiritual quanto material, estão decaídas. Esse é o resultado final. E se não se dobrarem e voltarem na presença do Senhor, e eu oro para que eles façam isso, o resultado não será bom. Nós sabemos disso, meus irmãos. Imagina se naquela época, quando eu ainda era criança, ou durante a minha adolescência, eu me questionasse como é que eles conseguem viver tão bem. Financeiramente, possuíam muitas riquezas, mas e aí? Hoje eu vejo o resultado. Meu Deus, e olha que Deus ainda vê o mais além do que eu não posso ver. E eu sempre falei para mim mesma, eu não quero este tipo de vida. É melhor você ter um pouquinho com Deus, que se torna muito, do que muito e não ter Deus, que se torna nada. Aquilo que parece injusto para você hoje será compreendido à luz da eternidade. Então continue confiando no Senhor. Não se compare. Muitos estão se comparando e invejando. Mas por que tal pessoa é tão bonita, tem um cabelo tão lindo, dirige um carro muito bom, tem um marido lindo, filhos lindos, família linda, ministério, fala bem, é eloquente, tem estudos? Meus irmãos, parem de se comparar. Se o irmão vai bem, amém, glórias a Deus, abençoe-o. Deus sabe a jornada e a caminhada de cada um. Eu volto a repetir, você não sabe o que essa pessoa tem feito ou passado para chegar onde Deus a colocou. Se foi Deus que a abençoou, glórias a Deus. Se são os ímpios, deixe-o, Deus tem a recompensa para eles e para você também. A maior riqueza não é material. Depois da sua experiência com Deus, o que ocorreu com Asaf? Ele faz umas declarações mais bonitas do Salmo. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Olha que lindo, meus irmãos. Isso é uma declaração linda. Ele compreendeu que a presença de Deus é maior, vale mais do que qualquer riqueza, qualquer joia preciosa. Não permita que o sucesso das outras pessoas, o que elas estão vivendo, faça você esquecer os privilégios espirituais que você possui. Eu não troco por milhões os privilégios espirituais que eu tenho na minha vida e da minha família
por nenhuma riqueza. Não há dinheiro que compre. Meus irmãos, Deus conhece a necessidade de cada um. Ah, missionária, mas você não sabe da minha necessidade financeira. Eu não sei, eu não o conheço, mas Deus conhece. Ele sabe do que você precisa. Talvez a sua bênção não é o que eu preciso. E a minha bênção não é o que você precisa. O Senhor criou cada um de nós à sua medida. Ele conhece cada fio de cabelo da sua cabeça. Ele vai entrar na sua necessidade e vai te abençoar com o que você precisa. Mas saiba de algo: não existe melhor bênção do que a espiritual. Quem possui Deus como tesouro, que o dinheiro não pode comprar, tem vida eterna. Deus continua segurando na nossa mão. Asaf declara que: todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Olha que maravilha. Eu, meus irmãos, quero que Deus segure na minha mão todos os dias. Você deseja isso? Mesmo quando Asaf duvidou, quando ele tropeçou, quando ele ficou confuso, Deus não o abandonou. Esse é o nosso Deus lindo, nosso Deus grandão. Talvez hoje você esteja se questionando, mas lembre-se, Ele continua segurando na sua mão. O nosso Deus não te abandonou. Talvez você está se perguntando: aonde está o meu Deus? Por que será que eu estou enfrentando tanta luta? Mesmo quando a nossa fé enfraquece, a fidelidade de Deus permanece. E o verdadeiro sucesso é terminar perto de Deus. O Salmo termina com uma conclusão poderosa. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Asaf entendeu que o sucesso não é apenas prosperar financeiramente, como muitos evangelhos que estão sendo pregados por aí. O evangelho da prosperidade. E nós sabemos que o verdadeiro evangelho de Cristo é luta, é dor, é pegar a sua cruz e andar. Sim, temos refrigérios, o Senhor prospera, sim, meus irmãos. Mas o que temos ouvido por aí é que o evangelho é só felicidade, alegria e prosperidade financeira. Chave de carro, de casa, do que você quiser. E não é bem assim, meus irmãos. O sucesso é viver perto de Deus, é permanecer fiel na sua presença, é terminar a caminhada nos braços do Senhor. Para mim, o meu sucesso, e eu imagino que o seu também, que você quer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que eu estou fazendo hoje, o que eu estou plantando hoje no reino espiritual, é para que a minha geração, todos da minha família venham servir ao Senhor. Oh, glórias! Você quer, meus irmãos, você anela que você e sua casa sirvam ao Senhor? Então a pergunta que fica é: o que você tem plantado no reino espiritual? Você quer terminar a sua caminhada nos braços do Senhor? E quando você terminar essa caminhada, você vê as suas gerações colhendo os frutos também do que você plantou? Então não avalie a sua vida apenas por essas circunstâncias. Não continue se comparando com as vitrines das vidas de outras pessoas. Não tire os olhos do Senhor. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Olhe para o alto. De lá vem o seu socorro. Meus irmãos, Satanás tentou Jesus no deserto com o que ele precisava: alimento. Se hoje você está precisando de algo e é financeiro e material, creia que Deus vai entrar com providência, porque Ele pode. Muitas das vezes Ele está te provando, Ele está observando o que você vai fazer, a sua atitude. Quantas pessoas não se desesperam no meio das dificuldades financeiras e entram e começam, meus irmãos, a praticar atos ilícitos por conta do desespero, meus irmãos. Vigiem, Satanás tentou Jesus. Imagina nós. Tenham cuidado com as bandejas. Ele vai te apresentar exatamente aquilo que você precisa.
na sua fraqueza. Se é financeira, ele vai trazer algo brilhante, que não é e não provém do Senhor. Se é emocional, tenha cuidado. Espere com paciência, talvez um relacionamento, um homem ou uma mulher que vai entrar, que vai te tirar da presença do Senhor. Vigie. Tenham cuidado, meus irmãos. O inimigo das nossas almas, ele está 24 horas. Já ouvi alguns irmãos dizer 48 horas. Buscando quem ele possa tragar. E ele oferece bandejas. Ele entra com um sapatinho de veludo bem sutil e você não percebe. Tem cuidado. Ele está entrando na sua fraqueza. E o que nós temos que fazer? Qual fica a aplicação prática para nós? Feche as brechas. Feche as brechas. Ore. Busque o Senhor. Não olhe para a esquerda e para a direita. Tenha cuidado com esse celular, com essa internet, essas redes sociais. Onde você anda passando o seu tempo, clicando e olhando vidas, se comparando. Isso vai te trazendo uma decadência espiritual. Não permita que a inveja entre no seu coração. Deixe de se comparar. Se veja como uma mulher e um homem de Deus que tem potencial, que Deus também te criou. Ele quer o melhor para todos nós. E o mais importante aqui, seja bênção na vida de alguém. Compartilhe o que você pode compartilhar. Se é conhecimento. Meus irmãos, todos nós temos algo a oferecer. Muitas das vezes você pensa, eu não tenho condição financeira para ajudar. Não pense assim. Todos nós temos algo que Deus te deu para oferecer. Muitas das vezes é uma palavra, um sorriso, uma ligação, uma mensagem. Um simples fato de fazer alguém se sentir visto e amado já é fazer o ID do Senhor. Não espere que você tenha riquezas financeiras para fazer o ID do Senhor. Isso são desculpas que você tem colocado para não fazer o que Deus tem te mandado. Todos nós temos uma missão. Todos nós somos missionários para fazer o ID do Senhor. Seja bênção. Deixa a sua boca, o seu corpo, as suas mãos serem bênçãos para a vida de alguém. Não inveje, meus irmãos. Você não conhece os bastidores dessa vitrine que você está olhando. Tenha cuidado. Não permita. Se isso está te levando ao pecado, a cair, a palavra vem nos dizer, nos advertir. Melhor entrar no reino dos céus com um olho. Arranca, tira. Tenha cuidado, meus irmãos. Se está te causando ansiedade, deleta esse aplicativo desse telefone. Deixa de estar olhando essas mensagens. Para essa conversinha com alguém que Deus já te disse que não é para continuar. Cortem, meus irmãos, o mal pela raiz. Não deixe ele crescer dentro de você. Vai ficando cada vez mais difícil e pior. Então, observem. Asaf nos ensinou aqui. Ele há tempo, ele disse que quase os pés deles tropeçaram e vacilaram, quase. O que ele fez? Voltou para a presença do Senhor. Então, nesta manhã, se você está quase, volte. Ah, missionário, eu já estou dentro. Não importa. Deus é Deus que te pega lá no fundo do poço. Ele está com a mão estendida para te socorrer. A palavra nos diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te alcançar. Não importa que poço. Satanás, ele tem essa mentira de dizer, você foi longe demais. Deus não vai te perdoar. Deus não se importa contigo. Meus irmãos, isso é uma mentira. Onde quer que você esteja agora nessa situação, na sua vida, você crê que Deus pode te tirar daí? Dê um passo de fé, levanta. Oh, glórias, aleluias, meus irmãos. E aqui eu encerro essa mensagem convidando você a orar. A maior vitória na vida não é ter tudo. É não perder Deus no caminho. Amém?
Oh, glórias, aleluia, Jesus. Neste momento eu te convido a orar. Fechar os seus olhos, se possível. Curvar sua cabeça, e se não, em espírito, vamos concordar e crer que Deus está ouvindo a nossa oração. Amém? Soberano Deus, Pai querido e Pai amado. Senhor, é no nome do teu santo Filho amado Jesus que eu te agradeço por mais este dia, por mais este devocional, por mais esta oportunidade que é riquíssima, Senhor. É a maior riqueza, é poder falar de ti, é estar viva, Senhor. Deus de poder e glória. Hoje nós aprendemos uma lição, algo muito valioso com Asaf. Que em vez de estarmos olhando para a circunstância e para a vida, as vitrines das pessoas, nós temos que enfocar em ti e olhar para os céus. Muitas vezes nós não entendemos os teus caminhos ou porque o ímpio está prosperando. Há momentos em que nos sentimos injustiçados, momentos em que sentimos o porquê das situações. Deus tira todas essas perguntas da cabeça do teu povo, que tem levado eles, meu Deus, a se distanciar de ti. Senhor, hoje nós queremos confiar em ti, nós decidimos, eu creio em nome de Jesus e profetizo que quem me está ouvindo aqui hoje vai decidir tirar todos esses questionamentos que têm os afastado do Senhor. E ajuda teu povo a não se comparar na caminhada com os outros. Ajuda-nos a manter os olhos fixos em ti, Senhor. E que a tua presença seja a nossa maior riqueza. O que o dinheiro não compra, Senhor. Pai, que a tua fidelidade seja a nossa segurança. E que juntos possamos declarar todos os dias: bom é estar junto a Deus. Porque bom é teu Senhor, cuidando e livrando a nós e os nossos todos os dias, Senhor. Meu Deus, porque o dinheiro, as riquezas, nada neste mundo pode comprar a tua presença. Oh, Jesus, eu te peço nesta manhã, visita cada coração que tem se comparado, que tem se sentido injustiçado, que tem olhado para a sua vida e tem dito: meu Deus, por quê? Senhor, responde o teu povo. Acorda-lhe, meu Deus, acorda a tua igreja. Que os meus irmãos venham conseguir abrir os olhos, fixar somente em ti e saber que o nosso galardão o Senhor já tem guardado. É o que eu creio, eu oro e eu profetizo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Se essa mensagem falou ao seu coração, meus irmãos, compartilhe com alguém, um familiar, amigos, alguém que Deus colocou no seu coração, que precisa ouvir essa mensagem, que está se comparando, que está vendo os ímpios prosperar e está se questionando. Eu queria comunicar aos meus irmãos que no final desta série nós estaremos disponibilizando o e-book, o material para que você possa estar meditando novamente, anotando. Mais para frente você estuda de novo, ou compartilha, utiliza dentro da sua igreja, no seu ministério. Vamos avançar, vamos prosperar, vamos nos unir como povo, irmãos. Jesus está às portas, não há mais tempo, não vamos mais estar desunidos. Amém? Oh, glórias! Que Deus abençoe seu dia, tenha um excelente dia na presença do Senhor. E se Deus permitir, estaremos de volta com mais um devocional amanhã, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.